Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos. É realmente um grande prazer estar com vocês aqui. Hoje eu quero partilhar aqui com vocês algo que tem feito muito sentido para mim, e tudo que é bom a gente tem que transbordar, né? Não adianta a gente só se abastecer, mas a gente tem que transbordar. Tudo aquilo que Deus coloca na tua vida tem um propósito não só para você. Deus não está preocupado em somente nos abençoar, mas como a gente sempre fala, a gente ouve muito, né? Quem cresce quando a gente cresce. Quem é abençoado quando você é abençoado? Então, Deus está interessado de que a tua bênção gere bênção para o maior número de pessoas. Então, quem vai assistir no gravado aqui depois, seja bem-vindo, que realmente possa, de alguma forma, a crescer. Essa reunião vai ser bem express, não é nada muito, né, demorado, mas assim, eu acredito que são coisas que fazem sentido. Tem a ver com algo que eu tenho compartilhado até com minhas consultoras, com a minha unidade, com algumas amigas diretoras, que é sobre um livro que eu li que tem muito sentido, e eu falei assim, gente, como é importante, né? Quando a gente entende que a nossa mentalidade conduz todas as coisas nas nossas vidas, tanto para aquilo que é bom como aquilo que é ruim. Tudo aquilo que a gente está plantando hoje, pode ser que você não vai colher hoje, pode ser que você não vai colher amanhã, mas uma hora vem, ele vai germinar. As nossas palavras, imaginem só, toda vez que você for. Eu até vou pedir para fazer uma ação aqui rapidinho com vocês. Hoje a gente vai ter alguns momentinhos assim. Fechem os olhos, todo mundo, quem puder. Quem está dirigindo, não, pelo amor de Deus. Quem estiver tranquilo, feche os olhos. Imagina só. Tudo aquilo que você está falando, todas as palavras que você começa a falar, imagina você falando alguma coisa. Imagina você falando alguma coisa nesse momento. Cada palavra, imagina que é uma sementinha que está saindo da tua boca e está caindo numa terra. Cada palavrinha que você está falando está saindo da sua boca e está caindo numa terra. E nós somos terra fértil de Deus. Então, tudo aquilo que a gente fala vai fecundar, vai germinar, vai florescer. Então, eu falo para vocês, tenham atenção nas coisas que vocês falam. O que eu vou compartilhar hoje tem a ver com um livro que eu tenho lido que assim, que foi maravilhoso. E eu falei assim, tenho que levar de alguma forma uma parte disso para poder transbordar na vida de quem realmente vai assistir, porque tem poder, gente, nas nossas palavras, na nossa intenção, no nosso posicionamento. Tudo que a gente faz, se a gente tem essa consciência, as coisas começam a acontecer de uma forma diferente. Então, que hoje você possa realmente entender que o que a gente vai transbordar aqui de uma forma mais rápida, mas que vai ser necessário realmente para você entender que vai virar a chavinha dos nossos resultados, assim como tem virado para mim, tem me ajudado muito, e eu tenho compartilhado isso com as pessoas que caminham junto comigo, com as minhas amigas, com as minhas consultoras, e para você que vai assistir gravado também, que de alguma forma eu possa somar para vocês. Deixa eu carregar aqui essa aula. Todo mundo está enxergando? Tá tudo certinho aí? Qualquer coisa, vou pedir para Má, se puder, Má, depois você vê as mensagens e depois no chat, tá bom, amiga? Aí a gente depois tira se tiver algumas dúvidas. Então vamos lá, gente. Como eu falei, tem poder nas nossas palavras. E o que quer dizer prosperidade que gera vendas? A gente entender que a nossa prosperidade interior, daquilo que a gente está construindo dentro de nós, vai determinar totalmente os nossos resultados. E é tão gostoso isso, que a gente vai aprendendo nesse longo tempo, né, que a gente vai caminhando aqui. Eu falo que Mary Kay é muito mais do que uma escola, é um aprendizado. Eu falo por mim, em nome das minhas amigas diretoras que também estão aqui comigo há longo tempo também, quanto que a gente cresceu, né? Quanto que a gente evoluiu, e isso não diz só sobre nós, é o quanto que nessa trilha, né, do nosso conhecimento, a gente realmente aprendeu com os nossos erros, com os nossos acertos. E Deus é tão bom que ele fala assim, tem um versículo que fala para trás, deixando para trás as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Porque Deus nos ensina para a gente entender que para a gente poder avançar, seguir adiante, a gente tem que aprender a desprender-se daquilo que realmente faz parte do nosso passado. Não tem como eu realmente conquistar coisas grandiosas com uma mala pesada nas minhas costas. Eu tenho que aprender a soltar isso para poder viver o novo de Deus nas nossas vidas, porque Deus não é Deus de remendos. Eu vou falar muito de Deus hoje, tá? Então, assim, eu não tem como. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas você fala muito de Deus. Graças a Deus. Eu não separo Deus para fazer alguma atividade
para ir para algum lugar, Deus vai comigo em todos os lugares, Deus é por mim e eu quero realmente que em tudo realmente Ele faça parte da minha vida. Eu não quero nada na minha vida, eu falo isso para todo mundo. A gente conversa muito sobre isso, eu e as minhas amigas. Eu não quero nada na minha vida que não venha da vontade de Deus. Então, como o Senhor fala, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós estarmos aqui pode ter certeza que existe um propósito. E para a gente começar a gerar mais vendas, a gente tem que aprender que a prosperidade começa dentro, na mudança da nossa mentalidade, nosso posicionamento e a nossa atitude. E o objetivo de hoje, como eu comentei com vocês agora um pouquinho antes, até de colocar na gravação, é a gente desenvolver uma mentalidade próspera. A gente entender que o nosso pensamento, que o nosso posicionamento, a nossa dedicação, né? O quanto que eu estou me dedicando com a ação, vai realmente proporcionar um crescimento, um desenvolvimento, é você agregar valor para você. Você entender que quanto mais você se enche de conhecimento, você se lapida como um diamante. É uma pedrinha assim, né, que ninguém dá muito valor, mas conforme ela vai passando pelo processo de lapidação, né, de todo aquele cuidado de um processo que um diamante tem, Vai lavar a louça? ele vai agregando em valor. Vou até pedir para quem está entrando, vamos deixar os microfoninhos fechadinhos, meninas. Porque é assim que a gente cresce, né? Tendo realmente um crescimento consistente, não é fazendo de uma vez ou outra, não é fazendo porque eu acho, fazendo se eu tenho vontade, é fazendo até dar certo. Eu nunca vou florear nada no nosso negócio. Nós, diretoras, graças a Deus, né? Eu falo pela nossa área, que é uma área muito abençoada por Deus, nós somos muito abençoadas, uma área unida, abençoada, onde uma ora pela outra, aprende transborda na vida da outra e a gente nunca floreia nada. Ah, mas nossa, não sei o que, não é mágica, gente, é trabalho, é realmente você fazer o que tem que ser feito e você entender que não é somente você, para você se desenvolver, você focar somente em uma determinada coisa, você tem que começar a ampliar o seu leque de conhecimento. Conhecimento é uma coisa que ninguém nunca nessa vida vai poder tirar de você. Podem te tirar tudo, menos aquilo que você está adquirindo como conhecimento. Então, assim, não tenha preguiça de crescer, não tenha preguiça de se autodesenvolver. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso de oratória, tem de graça, sabia? Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar um livro, tem audiobook de graça, e tem livros de graça. Ah, mas eu não sei. Queria muito fazer uma mentoria. Olha, nossas mentorias eu não vou falar não, viu? Mas assim, todas as diretoras aqui entregam com excelência muitos conhecimentos. É lógico que ninguém é perfeita e nunca vai ser, mas a gente sempre busca o melhor. Mas tem muito conteúdo de graça, de qualidade no YouTube também. Ah, mas eu não sei o quê, eu tenho que esperar conseguir tal coisa. Não é esperar estar perfeito, é você fazer para o perfeito começar a acontecer na tua vida. Então, hoje eu quero passar muito isso para vocês. E como a gente entender que nós destravamos as nossas vendas utilizando as leis da prosperidade, que depois eu vou falar um pouquinho do resuminho sobre isso, porque prosperidade não é sorte, não é acaso, não é eventualidade, é decisão, é uma decisão com ação. Porque prosperidade não é o que acontece com você, mas é o que você decide viver a partir de quando você se determina e se posiciona para você viver algo novo na tua vida. Até um exemplo, né? Uma consultora que entra no mês e diz: vamos ver no que vai dar, vamos ver como que vai ser esse mês, se esse mês está interessante, eu faço meu pedido, se esse mês vai dar, eu vou fazer parceria, se esse mês estiver legal, se eu estiver bem, vamos ver como que tá minhas clientes. E tem aquela outra que vai falar, eu vou fazer 3.000 reais esse mês, eu vou em busca disso, eu vou todos os dias fazer acontecer. Quem é que vai ter resultado? Será que é a primeira que vai falar, vai fazer, né? Ai, talvez, que vai falar se vai conseguir, ou é aquela que realmente está posicionada? O nosso posicionamento diz tudo, gente. E não é uma frase clichê que todo mundo diz, a sua decisão muda tudo, porque realmente é. Nós temos muitos cases de exemplos, não somente aqui, mas em vários outros nichos de negócio, que o posicionamento, a sua mentalidade, a mudança do seu mindset é o que determina a sua mudança. Não é você esperar ter para você ser, mas é você começar a ser para você ter. Antes de eu me tornar diretora, eu já me sentia diretora. Olha que engraçado. Uma vez eu ouvi uma pessoa da igreja, uma autoridade da igreja espiritual, assim, que eu respeito muito, que ela falou assim, Cris, sobre unção, né, de crescimento, ela falou assim,
Unção, ela se adquire por reconhecimento. Quando as pessoas começam a te reconhecer, significa que você está muito perto de viver aquilo que você realmente está almejando ser. E isso diz muito sobre esse ser antes de ter, porque antes de eu ser diretora, antes de eu ter o diretorado, eu já era diretora, já me portava como uma diretora. E eu falo para vocês hoje, e vou fazer essa pergunta, e eu quero que vocês escrevam aí, e depois eu vou olhar o chat, tá? Por enquanto não, mas deixa escrito aí no bate-papo. Você se vê como hoje? Qual é o nível que você deseja? Como que você se enxerga de verdade? Não tem que ter vergonha de quem vai estar lendo. Ai, será que vão pensar que eu sou arrogante por isso? Não, realmente é você ter ambição. A ambição é uma coisa, a arrogância é outra. Todo mundo tem que ter ambição na vida, que é o que faz você crescer, é o que, é o que te motiva, é o que te faz realmente desejar buscar conhecimento, adquirir conhecimento. Então, antes de você ter alguma coisa na tua vida, busque ser. Eu quero ser diretora. Então, assim, como uma diretora se porta? Como que ela age? Como que é uma agenda dela? O que que ela faz? Quantas coisas ela já passou de desafio e ela realmente, né, foi para cima, ela não desanimou. Ela teve momentos que ela falou: "Nossa, será que isso é para mim?" Mas ela falou: "Não, eu estou aqui, eu vou fazer, eu vou conseguir." Começou a se vestir como uma diretora, buscar. Ninguém nasce pronta, gente. Eu, há 11 anos atrás, eu era extremamente tímida, tinha vergonha, até mesmo a gente vai pegando, vai se lapidando. Quando eu falava, assim, sabe, a gente vai tendo algumas formas de linguagem que a gente vai adquirindo até por conta da nossa convivência, de pessoas que faziam parte do nosso círculo. Por isso que é muito importante a gente cuidar do nosso círculo. Quem são as pessoas que te rodeiam? Quem são os livros que você lê? As coisas que você tem assistido? Porque tudo isso é alimento para a tua alma, é alimento para o teu corpo. Se você não cuida disso, você assiste qualquer coisa, você ouve qualquer coisa. Ai, ouve música, mas não sabe nem que letra é. Nossa, essa música é bonita, mas você já foi ver qual é a tradução dessa letra? É uma letra que te edifica, é uma letra que realmente traz uma mensagem positiva. Então, cuidem disso, gente. Tem até uma experiência de um cientista japonês muito conhecido que ele fala sobre o poder das palavras, o poder da intenção, que ele fez aquela simulação, né, dos três potinhos de arroz. Ele colocou três potinhos de arroz e ele escreveu lá ofensas, né, escreveu um nome lá e ele começou a falar palavras pesadas, ódio, coisa pesada, eu te odeio, que raiva, mas que saco, que não sei o quê. Colocou músicas pesadas com letras ruins. E o outro potinho de arroz, isso não é invenção, tá? Pode dar um Google aí que você vai poder ver sobre esse experimento. E o outro, ele não fez nada, ele fez uma neutralidade, ele simplesmente não fez nada. E no outro ele começou a abençoar aquele potinho de arroz. Ele abençoava, ele colocava músicas assim que transmitiam paz, músicas que realmente adornavam, falava palavras de bênção, orava. Depois de algum tempo desse experimento, o potinho que ele falava palavras de raiva, que ele reclamava, que toda hora ele falava, ai, que não sei o quê, ai, eu te odeio, e colocava aquelas músicas ruins, assim, ele começou a ficar apodrecido. O que é neutro não mudou nada. Mas aquele outro que ele começou a orar, abençoar, as moléculas dele, gente, formavam como se fossem cristais, como se fossem umas flores de cristais, né? Então, olha o poder que tem na nossa palavra. O nosso corpo, ele é 85% formado por água. Ou seja, tudo que eu falo, que eu ouço, que me torna, que está ao meu redor. Gente, vamos entrando e vamos fechando os microfoninhos. Tudo aquilo que eu tenho, que eu absorvo, eu estou trazendo uma mudança nas moléculas do meu corpo. Então, assim, tem tantos estudos, isso não é místico, isso não é nada, isso é científico, isso é comprovado, isso é estudado. Então, quando eu vou pegar uma água e eu abençoo aquela água, quando entra no meu corpo, entra de uma forma diferente, aquele alimento. Quando eu pego e eu estou num ambiente de briga e até vou tomar aquela água, aquilo não faz nem bem para mim. Então, cuidado com isso, porque você tem poder de alterar até as moléculas do seu corpo. Então, para quem tem um pouquinho mais de curiosidade, vai estudar um pouquinho sobre neuroplasticidade, que é muito interessante, é um tema que eu recomendo muito para quem tiver um pouquinho mais de curiosidade sobre isso, tá? Então, bora lá. E quebra de crença, que tem a ver com mentalidade,
tem sempre aquela pessoa que vai falar assim: nossa, mas o mercado tá ruim, ai, mas nós estamos passando por crise, ah, mas o governo isso, ixi, mas olha, vai ficar tudo ruim, olha, mas isso aqui, meu Deus, e começa a trazer, criar um ambiente de medo, de terror, de dificuldade, de problema. E isso vai fazendo o quê? Você vai criando isso para você, porque, gente, não é como eu falei para vocês, existem, tudo é um campo vibracional de energia. Eu estou falando com vocês como? Nós não estamos perto, tem consultora de outro estado, de outra cidade. Nós estamos falando por uma onda de energia. Vocês têm noção disso? Quando eu pego o telefone para falar com alguém, a pessoa está em outro país, está em outro local. Eu estou conversando com essa pessoa como? São ondas de energia, então tudo é conectado. Então, se eu fico criando isso, me alimentando disso, vendo notícia ruim, vendo coisa do que aconteceu, não que nós temos que nos abster de informações, nós precisamos ser consciente das informações e ter consciência disso, mas eu não tenho que me alimentar disso. Eu aprendi uma coisa que me libertou. Eu falo, Deus, isso realmente é preocupante, isso é muito sério, mas eu não consigo resolver. Então, o que eu não consigo resolver, eu não posso sofrer por isso. Eu ponho nas tuas mãos, que o Senhor cuide, que o Senhor abençoe, que o Senhor direcione para que todas as coisas realmente sejam abençoadas, porque se eu vivo a palavra fala que tudo coopera para o meu bem, e de alguma forma ou de outra, meu resultado não vai vir por conta de crise, de mercado financeiro, vai vir por conta do que Deus tem de promessa para minha vida e daquilo que eu tenho profetizado. Para quem não sabe, profetizar é você declarar de bênçãos sobre a sua vida. Então, vai ter aquela pessoa que vai falar que tudo é ruim, que não vai dar. Nossa, os clientes não estão comprando, tá tudo. Gente, as pessoas estão comprando sim. O mercado está ativo, sim. A única coisa é que se o dinheiro não está na tua mão, da tua cliente, está na mão de outra pessoa, porque ela está comprando, não está deixando de comprar. Ela não vai deixar de comprar. Você é que por alguma situação você não está se posicionando da forma adequada e se o dinheiro não está na tua mão, porque o dinheiro se movimenta. Ele está na mão de outra pessoa. Então, cuide disso. Não existe isso. Ai, ninguém compra. Ai, tá difícil. Sabe aquela pessoa negativa? Você vai falar, e aí, como que você tá? Nós, líderes, nós temos esse hábito de fazer o acompanhamento. A gente pergunta, né? E como você tá? Como tá? Ai, Diri, tá difícil. Ai, mas eu não consigo. Nossa, mas a minha cliente que comprava. Ah, mas ela perdeu o emprego. Ah, ela não consegue comprar. Querida, cadê a atuação para mudar isso? Cadê o seu posicionamento? Cadê teu joelhinho no chão, que também muda todas as coisas? Cadê você declarar, não, eu sou abençoada? Eu vou falar sobre isso depois com vocês. Então, isso muda. O nosso resultado, ele realmente interfere totalmente de acordo com a forma que a gente se posiciona. Então, pensar como quem já vende, pensar como uma pessoa empreendedora, uma pessoa vitoriosa, falar como uma pessoa próspera. Eu quero que vocês pensem no seguinte. Imaginem só, se hoje, nesse exato momento que vocês estão me ouvindo aqui, você soubesse que a sua conta tem uma quantia tão maravilhosa, sabe aquela quantia que você fala, meu Deus, quantos zeros que eu não consigo nem pôr na calculadora, tanto zero assim? Fala, nossa, sabe que você fala assim, meu Deus, eu vou conseguir fazer isso, eu vou conseguir realizar meu sonho, eu vou conseguir comprar a minha casa, eu vou poder trocar de carro, sabe aquela bênção que inimaginável, que talvez você ainda fala, Cris, eu ainda não consigo sonhar. Sonhe, querida, comece a sonhar. Imagina você vivendo isso. Como que seria a forma de você abordar sua cliente? Você abordar sua cliente para fazer uma demonstração com necessidade, com escassez, com desespero, porque eu preciso desse dinheiro para poder pagar minha conta, porque minha conta está chegando dia 20, dia 25, está chegando dia tal e eu tenho que isso. Ou você ia fazer com alegria, você fala, tá tudo certo, tá tudo garantido, tá tudo certo. Eu estou fazendo aqui porque eu amo o que eu faço, eu quero ver a minha cliente bem, eu quero que ela experimente os produtos. Você vai estar entrando com tanta alegria na casa daquela cliente ou naquela empresa que você vai estar fazendo a parceria que você, com a sua própria alegria, você já vai criar um clima diferenciado. E as vendas vão surgir porque ela vai sentir a sua energia. Gente, semelhante atrai semelhante. Você sabia? Você pega um imã. Se você colocar um imã, o polo negativo e positivo, não junta. Semelhante atrai semelhante. Não existe a mesma coisa. A metade da laranja. Que metade da laranja? Isso é da música lá do cantor lá, que eu nem lembro o nome. Não existe isso. É semelhante atrai semelhante. E ponto.
Então, se você está conectada com uma energia boa, você vai chegar lá de uma forma diferente. Ai, Cris, mas como que vai ser? Eu não tenho isso na minha conta. Você não tem, mas você tem um pai, um Deus que é dono do ouro e da prata, dono de todas as coisas e que não vai deixar nada faltar na tua vida. Então, quando você for, você imagina que você assim é próspera, fala: Senhor, eu abençoo a minha cliente, que ela seja próspera, que ela goste dos produtos, que isso faça bem nela, que eu realmente possa que o meu negócio comece a prosperar e você vai começar a ver as coisas acontecerem de uma forma diferente. A sua energia, por conta da mudança da tua mentalidade, vai quebrar essa crença de ficar indo pelo que os outros falam, sabe? Ai, deixa a vida me levar. Que deixa a vida me levar? Você tem que estar no controle do negócio. É Deus à frente e você com ele. Não fica nessa neura do que os outros. Ah, mas fulano falou, eu vi na TV. Para de se alimentar. Cuidado com as coisas que você se alimenta. Muitas das coisas acontecem de tanto você falar, você foca tanto naquilo, ou alguém já nunca passou por isso. Você foca tanto numa coisa, daqui a pouco aquela coisa acontece. Você foca tanto num carro, num modelo de carro, daqui a pouco você fala, nossa, só vejo esse carro na rua. Meu Deus, isso acontece na rua. Pessoa que fala só de desgraça, de problema. Gente, a vida financeira da pessoa tá um terror. É problema que acontece, é carro que dá problema, é isso que acontece, é dinheiro que não entra, por quê? Só se alimenta e fala disso 24 horas, não tem como dar, isso está na Bíblia, tá? Não sou eu que estou falando, não. Procura lá no Google também, que você vai ver, fala sobre isso e está explicando claramente sobre isso, que a gente realmente traz para a nossa vida maldição e bênçãos de acordo com as coisas que a gente se alimenta, assiste, vê, de acordo com as coisas que a gente realmente ouve, e não só ouvir, mas deixa entrar dentro de você. Uma coisa é você escutar, outra coisa é você ouvir e tomar aquilo para dentro de você. Então, tomem atenção com isso. E aqui tem até um exemplo, né? Duas consultoras com o mesmo produto. Uma posta e some, e a outra vai lá, posta, chama a cliente, responde rápido, oferece, né? Tem uma ação diferenciada. Quem é que vai ter mais venda, gente? Quem posta aí, eu falo que é aquela agente secreta, consultora agente secreta, que posta uma vez e acha que vai vender, ou pior ainda, posta no feed do Instagram, não põe nem contexto, nem texto, nem nada. Gente, sejam intencionais. Ninguém tá afim de ver panfleto, né? Panfletagem digital. As pessoas querem se conectar com as pessoas, querem ver você em movimento, querem ver se aquilo que você está fazendo está dando certo, se começa a fazer antes e depois, com as suas clientes, começa a mostrar resultados, pega lá, fala para ela se ela pode escrever o feedback do que ela está comprando com você, se você pode postar, começa a usar isso de forma intencional. Gente, não existe acaso. Tem que ter intencionalidade em tudo aquilo que você fizer. Prosperidade e ó, é ligada também com os erros que nos bloqueiam, os erros que a gente faz. Prosperidade é totalmente identidade. Sabe aquela pessoa que fica esperando o cliente vir? Ah, eu fiz um post, vou esperar alguém vir. Aí depois fala, ah, Mary Kay não deu certo para mim, ou outro negócio não deu certo para mim. Por quê? Ah, eu até postei que eu vendi, ou, ah, eu até postei. Imagina só, uma pessoa que trabalha no outro segmento também, postou lá, ela tem uma loja de roupas e ninguém sabe que ela vende roupa, ela nunca te abordou, ela nunca te falou, ela nunca mencionou, você vai saber que ela vende roupa? Aí ela fala, meu negócio não tá dando certo. Por que não tá dando certo? Porque não se posiciona. Então a gente precisa entender que a gente tem que ter posicionamento, não tem o que esperar a cliente vir. Eu tenho que parar de ter vergonha de oferecer, o meu negócio é bom, é idôneo, é maravilhoso, é abençoado, os produtos que transformam. Eu não vendo uma mentira, eu vendo aquilo que realmente é uma verdade para mim. Eu sou a primeira a consumir o meu negócio. Eu sou a primeira a usar, fazer skincare, a usar maquiagens que vão realmente fazer a diferença. Eu sou a primeira a sair toda perfumada, a ponto das pessoas falarem: nossa, mas que cheiro bom! Aí eu faço venda simplesmente por conta de usar aquilo que eu sei que é verdade para mim. Então, assim, para com isso de postar e achar que as coisas vão acontecer. Ai, comentar com uma pessoa, mas com medo de achar que está incomodando. Que incomodando? Você não está oferecendo uma coisa maravilhosa, você não está fazendo nada de errado, você está levando bênção, bem-estar para a pessoa. Então, uma consultora que fala, ai, é que eu sou nova ainda, né? Então, assim, bom, quero que você, se você gostar, você quer ver o catálogo, quer ver a revistinha? Que isso, gente? Lembra que eu falei que você, antes de ter, tem que
você, se posiciona como uma empresária. Para, se você ficar tratando seu negócio como um negócio de tostões, você vai ter tostões. Se você entender que esse negócio é um negócio de milhões, você vai ser uma pessoa que vai ter milhões, que vai crescer, que vai ajudar pessoas, que vai expandir esse negócio de todas as formas. Então, assim, expanda essa mentalidade. Eu não sou uma consultorinha, uma vendedorinha, eu sou uma especialista em beleza. Eu sou uma empresária da beleza. Eu desenvolvo o negócio, as pessoas vão te respeitar da forma pela qual você transmite respeito, como você realmente tem se espelhado para as pessoas. Então, assim, é importante a gente entender: quem não fala não vende, vende mais quem aparece mais. A gente tem tantos cases na internet de pessoas que são milionárias porque estão vendendo, estão fazendo o negócio acontecer. Então, se movimente, gente, se movimente para o negócio realmente dar certo. Lei do pensamento, método simples de vendas para você entender que o pensamento cria o nosso resultado. Então, o primeiro passo é a gente entender que eu tenho que postar todo dia, pelo menos uma vez por dia. Ai, mas Cris, diria, eu trabalho em outro negócio, tá tudo bem que você trabalha, não é possível que você não tenha um momento no horário do almoço para você fazer uma postagem, ou antes de você entrar no seu trabalho, ou depois que você saiu do seu trabalho. Ah, mas eu tenho que fazer janta. É o seu negócio. Se você não tem tempo para o seu negócio, você vai ter tempo para quê? Só para trabalhar para os outros? Então, é o momento de você fazer isso que é maravilhoso na Mary Kay. Você pode trabalhar com aquilo que você quiser e tá tudo certo. Hoje em dia é muito interessante e inteligente a gente ter mais de uma fonte de rendimento. Quem não precisa de uma fonte de rendimento a mais, de uma forma inteligente? Então, assim, você se posicionar dessa forma, eu vou determinar. Então, como eu trabalho, depois desse horário, vai ser o meu momento para fazer uma postagem. Um post, gente, por dia. Um post. Depois, o seu próximo passo é chamar 5 pessoas e você mandar uma mensagem. Aí você faz do seu jeitinho, com a tua forminha de ser. Fala, fulana, lembrei tanto de você. Olha, tem tanta novidade. Eu quero te mostrar. Vamos marcar para você poder conhecer e você me dar sua opinião sobre as novidades. Eu posso passar lá na tua casa, no teu trabalho rapidinho? Ou se você tiver corrida, eu deixo uma bolsinha para você experimentar. E depois você experimenta, você me fala, e depois eu retorno para poder pegar com você novamente. Aí eu já deixo em outra cliente. Gente, se movimente de forma inteligente, sabe? Comece, fale com 5 pessoas por dia. Peça indicações. É impossível que você não tenha amigas que não tenham outras amigas, que não conheça outras pessoas que ou lavam o rosto, façam skincare, façam uma maquiagem, use um perfume, toma banho, linha corporal, tem um marido, um irmão, um parente, né? Um homem, porque tem linha masculina também. E o próximo passo que é oferecer é você vender o benefício do produto. Não é simplesmente você vender o produto em si, que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. O quarto passo é sempre finalizar de uma forma inteligente, né? Então, aqui só para voltar para explicar para vocês um pouquinho, né? Como assim vender o benefício do produto? Você falar para a pessoa, no exemplo da nossa base, né? Ai, olha, a base está na promoção. Que legal, base está na promoção. Mas olha, esse mês a gente está com uma novidade. Não sei se você conhece, mas a base da Mary Kay, ela é a número 1 do Brasil em vendas. Então, ela é um dermocosmético, ou seja, não é uma base somente. Além dela tá fazendo uma cobertura na tua pele perfeita, ela tem ela tem vitaminas, ela realmente faz a sua pele ser tratada e ela tá na promoção ainda. Você acredita? E eu super lembrei de você. E aí você começa o quê? Mostrar o benefício ou a linha de cuidados com a pele. Você simplesmente mostrar uma revista, olha, o kit tá aqui, R$ 428 esse mês. A pessoa vai olhar e falar assim: não, muito caro, eu não quero. Agora, quando ela experimenta o kit de pele, quando ela experimenta o peeling, o que que ela sente na hora? A diferença da pele dela. Porque sim, na primeira vez que ela utilizar, ela vai ter um resultado diferente. E você tá vendendo o quê? O benefício. Fala, olha como a pele ficou mais lisinha. Fala, gente, mas não é que ficou lisinha mesmo? Que bacana, gostei. Você está vendendo benefício para sua cliente. Então, comecem a focar nisso. E o fechamento, sempre quando você, depois da demonstração, sempre quando de repente a cliente comprou, falou: eu quero esse mês a base da promoção, Dani, Silvana, eu quero aqui a Thali, Marcela, eu quero, a cliente de vocês pergunta: eu quero uma base na promoção. Sempre vocês vão falar, lembra disso, a técnica fast food, eu chamo de técnica fast food, é a técnica que eu criei para poder ensinar minhas consultoras. É a técnica do algo mais. Como assim, Cris?
Lembra quando você vai num fast food, naquelas redes de lanches, né, que vende aqueles lanches com 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola picles no pão com gergelim, nem sei se ainda é assim, porque eu não como faz tempo isso. Então, sabe essas redes de fast food? Quando você compra, o que que eles fazem para você depois que você comprou? Algo com um sorriso no rosto, toda linda, ela vira algo mais. Com aquele sorriso no rosto, você desperta no teu cérebro, ela desperta no teu cérebro um gatilho, no sentido de algo mais, realmente. Ai, olha, eu acho que eu vou querer aquele milkshake lá. Ah, tá bom. Aí ela, milkshake, maravilhoso. Algo mais? Com um sorrisinho de novo. Aí o seu cérebro, peraí que eu ainda tenho que pedir algo mais. Gente, isso é estudado, tá? E aí você vai lá e pensa, ah, eu vou querer batatinha frita também. Aí ela, ai, maravilha, batatinha e tal. Algo mais? Aí você fala, é verdade, né? Batatinha sem molho, ou elas falam, algo mais? Tem um molho também que fica muito gostoso, você pode. Verdade, eu vou querer um molho também. Aí ela fala assim: algo mais? Olha, a gente está com promoção na nossa sobremesa. Quando você vê um simples lanche, virou uma refeição completa que você fala: Meu Deus, eu não vou conseguir comer tudo isso. E por que que eu comprei tudo isso? Quando você chega na segunda mordida, você fala: Não vou dar conta de comer tudo isso e batata. Por quê? Porque ela foi estratégica. Então, usem isso. A gente faz muito isso também com as nossas clientes, é uma técnica que dá muito certo. De você fazer isso, aí a cliente fala algo, você fala algo mais, ela eu vou pensar, eu acho que vou querer também um batom, tô precisando disso e tal. E quando você vê aquilo que era para ser uma base, acaba saindo uma venda muito maior. Você aumenta o seu high ticket, né, de vendas, então você aumenta de uma forma mais inteligente. Toda venda, gente, precisa ser direcionada. Você tem que passar uma direção para sua cliente. Então você pode também conduzir esse algo mais no sentido, olha, você pode mudar, transmutar para a seguinte frase. Eu lembrei que você também gosta de batom nude. Olha, tá aqui na promoção. E olha uma dica que vai ficar muito bacana: você levar um lápis de contorno labial, porque dá uma definição no seu lábio, dá um efeito lifting. Então é bem bacana. Olha, eu vou querer, então eu vou querer. Aí você vai fazer o quê? Mais uma venda. Então, sempre, 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 né? Sempre pensem dessa forma na hora que você for fazer a sua venda. Cresce mais quem posta mais, quem realmente age de forma intencional. Ah, mas eu tenho vergonha. Vergonha não paga boleto, vergonha não faz ninguém crescer, vergonha não muda ninguém. Agora, vergonha mesmo é você falar que, ó, tô com a minha conta atrasada, não tô conseguindo, tô passando fome e necessidade porque eu não quero fazer o que eu tenho que fazer. Nós temos, como eu falei para você, ninguém tá aqui para florear nada. Se nós não fizermos o que a gente precisa fazer, nosso negócio não vai desenvolver. Eu não vou ter o resultado de quem está lá se destacando, não para se comparar, porque nós não estamos aqui para fazer ninguém se comparar. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Eu preciso ser melhor do que eu fui o mês passado. E nós temos que ter esse senso de sempre buscar uma auto-melhora pessoal, não de forma comparativa. Então, assim, eu preciso entender que eu tenho que ser intencional naquilo que eu faço, porque senão eu vou ter qualquer resultado. A minha dedicação, o meu empenho, a minha entrega vai definir o quanto que eu estou tendo de resultado. Nossa, fulana está crescendo, mas o quanto que ela está fazendo? O quanto que ela está toda hora postando, fazendo evento, agendando. Tá um dia de cair o mundo de chuva. Ela tá lá postando nos stories, tá postando no grupo que tá lá, gente, eu tô aqui fazendo evento, eu tô aqui fazendo demonstração. Quem vai ter resultado? Eu não preciso me matar de trabalhar, mas eu tenho que trabalhar de forma inteligente. Eu não tenho que ter uma agenda lotada. Eu tenho que ter uma agenda produtiva. Eu tenho que ter produtividade, que é diferente de exaustão. Ninguém tem que ficar postando. Nossa, tô acabada. Sabe? Porque que glamour tem nisso? Quem que vai querer somar no negócio de uma pessoa que está toda acabada, toda cansada, toda desmanhacada? Você tem que realmente entender que seu negócio é profissional. Tenho que ser melhor, tenho que cuidar daquilo que eu estou transparecendo, daquilo que eu estou mostrando, daquilo que eu estou, que as pessoas estão vendo, daquilo que eu estou espelhando. Então, tenham isso como atenção. Vendas, venda valor e não preço, como eu falei para você, né? Porque prosperidade, ela é pensamento ligada à palavra e ligada à sua ação. Pensamento positivo, palavra, porque o pensamento, aquilo que a gente fala, cria no nosso pensamento, né? E aquilo que a gente sente no nosso pensamento vira ação, porque vem para o coração. O nosso coração é
totalmente magnético. E quando a gente pensa, a gente traz para o coração e a gente traz uma, vamos dizer, uma emocentização, né? Uma emoção daquilo que a gente tem pensado, a gente cria o que é um campo eletromagnético onde todas as coisas começam a dar certo. Você fala, nossa, mas está tudo dando certo? Por quê? Eu tô nesse sentimento, eu tô trabalhando com amor, eu não tô reclamando, eu não tô murmurando. Toda vez que você reclama, você está clamando duas vezes, você está reclamando aquilo. Então, quando você fala, ai, que saco, ai, que dia, nossa, olha o trânsito, olha que dia. E é aquilo que a gente até postei esses dias nos stories, compartilhando de um stories que eu achei tão sábio. Enquanto você está reclamando porque tem um trânsito grandioso lá no teu, quando você está dirigindo, tem uma pessoa que está no ônibus orando para que tenha um dia um carro para poder dirigir. Enquanto você está, né, reclamando porque, ai, nossa, meu Deus, eu comi hoje ovo frito com arroz. Querido, enquanto você está reclamando disso, que graças a Deus você tem ovo frito e arroz, tem gente que não tem nem isso para poder comer. Então, cuide daquilo, né? Não estou falando que você tem que aceitar, você tem que buscar ser melhor, buscar ter o melhor, de ter tanta prosperidade a ponto de você ter para abençoar, de você ter, como diz na Bíblia, de você dar e não tomar emprestado, de você transbordar na vida das pessoas, mas para isso você precisa realmente entender que você tem que criar essa prosperidade de mente, de palavra e de ação contínua. Então, quanto mais eu me posiciono e tomo cuidado com as coisas que eu penso, os passarinhos podem até rodar, voar em cima da sua mente, mas fazer ninho vai depender única e exclusivamente de você, da sua permissão. Então, o que você tem permitido na tua vida? O que que você tem permitido chegar até você? O que que você tem permitido de aceitar até você? Ah, mas eu vou falar aqui, não vou falar nada porque é chato, não quero criar atrito. Não, eu tenho que me posicionar. Não quero, não gosto, não vou, não posso agora. A gente tem que aprender a saber falar não. Eu não tenho que falar sim para tudo e me ferir por dentro, porque eu não quero ficar mal com todo mundo. Eu tenho que entender que eu preciso entender que nem tudo tem que ser permissível na minha vida. Eu tenho que entender que eu tenho que ter autorresponsabilidade de tudo aquilo que acontece na minha vida. O que está dando certo é minha responsabilidade. O que está dando errado também é minha responsabilidade. Ah, Cris, mas você não sabe o que fulana fez comigo, o que ciclano fez comigo. Nossa, mas o que eu passei com aquele relacionamento, com aquela coisa, assim, tudo foi permissão. Você escolheu fazer parte. Você escolheu aceitar. Nós somos aquilo que a gente aceita todos os dias. Então, a gente começar a ver para isso, falar assim, não, eu vou me posicionar, preciso mudar minha realidade, preciso fazer algo diferente, mas não só ficar no preciso, não só vocês assistirem esse treinamento, acabou o treinamento e começar a chegar amanhã, ai, que desânimo, nossa, eu ouvi um não. Ah, eu fui fazer uma parceria, eu não tive vendas. Ah, eu falei com a pessoa, ela não quis saber de iniciar comigo. Claro, quem iniciaria? Você iniciaria com você? Reclamando, não postando nada, sendo uma pessoa insegura, ou que reclama, ou que é uma pessoa que tem ações que não são congruentes daquilo que você realmente quer para sua vida. Então, vamos começar a agir diferente, para as coisas acontecerem diferente? Quanto mais eu abençoo, a vida me abençoa de volta. Vocês sabiam disso? E tudo aquilo que eu amaldiçoo, que eu reclamo, eu também crio mais para minha vida. Lembra que eu falei no começo? Tudo é semente. E nós somos terras férteis que Deus nos deu. Então, o que eu falo de bom vai crescer no momento certo. O que eu falo ou faço de ruim, gente, tristemente vai chegar um momento que isso também vai crescer na sua vida. Então, cuide, não crie hábitos de não falar de ninguém, sabe? Fale muito de Deus, nada dos outros e pouco de você. Guarda isso para a vida. Isso é uma coisa assim que eu aprendi. Eu falei, Deus, isso é tão sábio. Vou repetir de novo, tá? Anota aí e tenha isso como você. Fale muito de Deus, nada dos outros e pouco de você. Isso tem uma sabedoria tão divina que faz a gente crescer muito. Vocês não têm noção. Quem ajuda mais, vende mais. Quem realmente ajuda o maior número de pessoas realmente vai ter retorno. Lembra que eu falei? Quem cresce quando você cresce. Então, assim, não é só um produto, é você mostrar uma rotina, fazer de repente um videozinho, fazendo o seu skincare, fazendo uma make. Ai, Cris, mas eu não sei fazer. Gente, eu também faço uns vídeos bem doidinhos lá no meu Instagram, de umas maquiagens de última hora. Eu falei, ai, não ficou como eu queria, o som saiu com ruído. Eu fiz um videozinho que é o mais recente lá, falando do pó multifuncional e dos meus produtinhos queridinhos. Aonde eu tava?
no intervalo de uma parceria que eu tinha ido de empresa, e aí eu falei: "Ah, vou aproveitar esse tempo que tá ocioso, tenho que fazer esse negócio, porque meu tempo é dinheiro, né". E aí eu fiz um videozinho, não saiu tão perfeito, o som saiu com ruído, eu não estava com microfone, tinha barulho no fundo, e eu ia parar, jogar o vídeo, falei: "Não, vai assim mesmo". Antes feito, bem feito, não talvez bem feito, mais feito do que o perfeito não feito, né. Então fica a dica para vocês, tudo vira referência. Então, assim, o que você posta, as pessoas têm como referência muito mais do que simplesmente você mandar uma foto de uma pessoa, não que você não possa, mas é diferente quando eu sei que alguém está usando, fala, nossa, se ela está usando é porque é bom. Olha como a pele dela tá. Se ela está indicando, eu vou comprar porque realmente ela tem um bom gosto, ela é uma pessoa prudente no que ela fala, então assim tem valor. Comece a criar isso, comece a ajudar mais pessoas, fazer mais pelas pessoas que a vida vai retribuir para você de forma positiva. A autoridade vende, como eu falei, não adianta só postar uma foto de um produto, né? Você tem que postar realmente prova social, antes e depois. Faz a metade do olho do rosto com a base, com a máscara de cílios, e a outra metade você põe em 100. Faz essas comparaçõezinhas. Eu tenho vergonha, gente, vergonha não faz ninguém crescer. Todo mundo começa de uma forma e você vai lapidando. Um dia você vai olhar para os seus vídeos e vai falar: "Meu Deus, como eu evoluí! Olha como eu fazia minha maquiagem, olha como eu cuidava da minha sobrancelha, olha como que era até a roupa". Se você pega hoje uma foto, por exemplo, você vê quando a gente era criança ou dos nossos pais, você vê a forma, né, penteados, roupas, você fala: "Nossa, que vocês usavam isso". E o que que eles falam? "Nossa, mas era super tendência, aquilo realmente era maravilhoso". Então, assim, é muito interessante isso, né, a gente realmente entender que a gente tem que ter esse posicionamento, né. Então não espera, tipo: "Ai, tá perfeito", faz. Uma hora você vai olhar para trás e falar: "Nossa, eu evoluí, graças a Deus". As pessoas falam: "Nossa, mas quem fala que você tem a idade que você tem? Meu Deus, fulana é mais nova que você, tá toda capenga, o negócio lá tá feio". Ai, graças a Deus, somos igual vinho, né, que quanto mais tempo passa, mais valoroso ele é, tem mais valor, é mais gostoso, né? É mais perfeito e o valor dele é muito maior também. Então, assim, seja assim também, para de ficar se comparando, faz o que você tem que fazer hoje, não é perfeição que você tem que buscar, é ação, que o restante vai vindo com o tempo. Movimento que gera o resultado, que é a nossa lei da ação. Depois de postar, você precisa o quê? Ir falar com a pessoa, como eu falei para vocês, então estou repetindo para vocês poderem enfatizar que a nossa mente trabalha muito com repetição. Tudo que você repete para a tua mente, você está criando mais na sua realidade. O que que você tem? Até quero que vocês escrevam aqui no chat, por favor, vamos interagir, depois eu vou ler. O que você tem repetido para a tua mente hoje em dia? Que você pode, você tem repetido, fala com sinceridade, sabe, gente? A gente não tem que ficar mostrando que a gente é melhor do que ninguém, só do que nós somos nós mesmos. Então, assim, quem não erra, quem não falha, não é todo dia que eu, Cris, acordo motivada. Gente, quando? Todo mundo fala, nossa, mas você é tão positiva. Eu sou positiva, graças a Deus, mas não é todo dia que eu acordo motivada, não. Tem dias que a gente fala, meu Deus, tudo que eu quero é ficar deitada, não quero fazer nada, mas eu falo, eu posso não estar motivada, mas eu tenho motivo para levantar, para me arrumar, para tomar meu banho, para ficar cheirosa, maravilhosa. E quando você faz isso, o que acontece? Nossa, estou me sentindo tão bem, tão linda, tão maravilhosa. Quantas vezes você faz por dia aquela técnica que eu aprendi com a Louise Hay, que é maravilhosa, que ela tem um livro, Você Pode Curar Sua Vida, que ela fala para a gente olhar no espelho e a gente começar a nos elogiar. Lembra que eu falei que o nosso corpo, nós alteramos as nossas moléculas simplesmente pelas coisas que a gente fala e pelas coisas que a gente ouve? Por isso que a partir de hoje todo mundo vai tomar cuidado com isso, parar de ficar só vendo coisa de desgraça, de notícia ruim, coisa de terror, todas essas coisas assim. Isso está criando mais coisa ruim para dentro de você mesmo. Ela ensina para a gente olhar no espelho todos os dias, olhar para o seu olhinho maravilhoso e falar assim: você é tão linda, você é tão abençoada, você é valorosa, você é inteligente, você é incrível. Gente, deixa o povo pensar que você é doida, mas fala. Ai, mas tá se sentindo. Mas tô me sentindo mesmo. Se eu não me sentir assim, quem vai se sentir por mim?
Não é verdade? Não faz sentido para vocês? Comenta aí se faz sentido ou não. Fala sim ou não aí no chat, se faz sentido para vocês. Então eu tenho que olhar no espelho e falar todos os dias: eu sou incrível, eu sou maravilhosa, eu sou inteligente, eu sou uma líder de sucesso, eu sou realmente próspera, tudo que eu faço é abençoado, o Senhor sempre me abençoa, nosso dinheiro vem com facilidade. O dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Eu tenho tanta provisão. Nossa, começa a abençoar, começa a abençoar. Tudo aquilo que você abençoa, cria mais para você. Faz listas, sabe, de sonhos. Pega o seu um caderno, deixa para ser o seu caderno de sonhos, de oração e de sonhos. Eu tenho. Eu ensino muita gente a fazer isso. E começa a fazer listas. Sabe aquele dia que você não está tão bem? Você dá uma pausa, se respeita. Isso é muito importante. A gente tem que saber ter pausas durante o dia para nós, para ser o nosso momento. Ah, eu tenho minha pausa. Minha pausa é fazer desenho. Tá ótimo. Minha pausa é playlist no Spotify. Tá ótimo. Minha pausa é ver meus K-dramas. Ai, tá ótimo. Para quem for como eu também. Tenha sua pausa e principalmente comece a lembrar dos teus sonhos, como está na palavra que fala assim: traga à memória aquilo que me traz esperança. O que que o Senhor está nos ensinando nessa passagem? Para a gente começar a trazer mais a vivência, a memória, coisas que vão me dar esperança. O que que me dá esperança? O que que te faz ficar bem? Ai, eu fico bem quando eu vou comprar, quando eu vou fazer. Ai, eu gostaria tanto. O que que você gostaria de fazer hoje que ainda você não pode? Ai, olha, Cris, eu gostaria tanto de poder reformar minha casa, de ter minha casa toda mobiliada, toda bonitinha. Nossa, eu gostaria, Cris, de ter a minha geladeira tão cheia, porque hoje não é essa a minha realidade ainda. Eu quero ter minha despensa cheia. Isso já é tão legal. Maravilha. O que mais? Ai, eu gostaria tanto de ter, conseguir pagar um plano de saúde para mim, para os meus filhos, para minha família. Maravilha. O que mais? Ai, eu gostaria disso. Cada um tem um o que gostaria. Pega esse o seu o que gostaria, começa a listar. Imagina que você está, lembra? Com a sua conta bancária. Não estou falando para ninguém ficar gastando, não, tá, gente? Estou falando que isso é uma ação intuitiva para a gente poder trazer à memória coisas que nos dão esperança, que vão mudar o nosso mindset, o nosso estado de espírito. Então, começa a listar. Se hoje você fosse comprar os móveis para sua casa nova, imagina, o que que você compraria para a cozinha? Ai, eu ia comprar. Gente, eu ia comprar aquela cafeteira, nossa, aquele cooktop de indução, aí, para sua sala, aí, aquele sofá da loja tal, da cor tal, com aquele tecido tal, ai, o que que você compraria para o seu banheiro? Nossa, eu ia comprar aquele pote tal, que não sei o que tal, começa a listar. Se você fosse fazer um dia de compras para você, o que que você compraria, Cris? Cris, eu ia na loja tal, comprar roupa tal, que eu vi na internet. Nossa, eu me imagino indo lá, fazendo isso. Aí o que acontece quando você começa a listar depois? Você mudou no seu estado de espírito. Você começa a se sentir bem. Isso também acontece quando a gente coloca músicas gostosas, né? Que a gente gosta de ouvir. Então comecem a ter esse hábito. E depois, sabe o que você faz? Não é só escrever a lista. Põe a mão em cima. O Senhor fala que o que eu colocar a mão vai prosperar. E começa a determinar. Fala, Senhor, tudo isso aqui eu determino, porque o Senhor falou que eu tenho poder nas palavras. O mundo foi criado pelo poder da palavra. Tudo foi criado com palavra. Então eu declaro que eu vou ter isso, 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 isso. Feche os olhos e imagina você vivendo isso, você sentindo. Lembra que eu falei que antes de ter eu tenho que ser? Começa a visualizar isso todos os dias. Então isso também a gente traz, que é a nossa lei da ação. Comece a ter essa ação todos os dias, tem esse momento e você vai ver que você vai começar a construir algo diferente. Quando você vê, você fala, nossa, hoje eu não tô tão bem. Mas calma, vou ter essa ação. Daqui a pouco você fala, não é que eu tô me sentindo bem? E você vai começar a aperfeiçoar isso. E não fica só para você. Vamos fazer um combinado? Eu quero aqui que todo mundo escreva aqui comigo agora. Todo mundo vai se comprometer de tudo que você está aprendendo de bom, você poder escolher pelo menos 3 pessoas que não estão aqui, para você poder ensinar isso também. E Deus vai colocar essas pessoas no seu caminho. Começa a fazer isso, sabe? Abençoar. Quero te ensinar uma coisa. Sabe o que eu aprendi? Isso. Às vezes a gente nem faz ideia, mas a corrente do bem, né? É tão bom a gente transbordar isso para as pessoas. Então, assim, se comprometa. Quem vai se comprometer de, pelo menos, escolher 3 pessoas que você conhece e transbordar coisas boas? Você vai fazer a gente vai fazer uma ação bem diferente aqui, tá? Você vai escolher 3 pessoas
que você conhece, e você, depois que terminar a reunião, você vai mandar uma mensagem para elas, um versículo bíblico, fala assim: eu senti de mandar essa mensagem para você para abençoar a tua vida. E você, quem vai se comprometer? Escreve eu. Quando terminar a reunião, que vai escolher 3 pessoas e vai mandar uma mensagem de amor, uma mensagem de carinho que Deus vai colocar no seu coração. Quero que vocês escrevam aí no chat quem vai fazer isso e se compromete comigo que hoje vai fazer. Quem está assistindo no gravado, escreve aí. Eu, Cris, eu vou fazer isso. Então, vamos fazer transbordar amor na vida das pessoas. Essa é a lei da ação. A lei da verdade. Resultado é igual esforço. Não venda produto, venda transformação, como eu falei para vocês, né? E aqui a gente já. Aqui tem até um exemplo, né? Aquela consultora que fala que reclame, aquela falou assim: não, eu vou para cima, esse mês eu não vou buscar menos do que 5.000 de lucro aqui, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, vou mexer no meu estoque, vou focalizar, vou mentalizar, vou trabalhar. Vou estudar esse produto novo que é a Mary Kay. Olha, agora a gente tem uma universidade de treinamentos gratuitos. Eu vou lá me aperfeiçoar, porque eu quero ser a melhor naquilo. Pode ter muitas consultoras maravilhosas na minha unidade, mas eu tenho que ser a melhor. Não tenho que me comparar, mas eu tenho que ser a melhor. Eu tenho que buscar ser melhor. Gente, isso é grandioso para você como pessoa. Lei da permissão, se permita crescer. Quer vender, mas não posta nada, né? Quer crescer, mas não chama cliente, não tem atitude. Ou quando entra no Instagram com aquela ação de, eu vou fazer um post. Mas sabe que acontece uma coisa tão engraçada? Eu não sei se com vocês acontece, viu? Mas eu já vi muita gente se perdendo nisso, né? A pessoa sabe da vida de todo mundo que é famoso, que é influencer lá no Instagram, porque a pessoa entra para poder fazer uma postagem, só que ela não está com intencionalidade. E ela começa a rolar feed, vendo a fofoca da fulana. Daqui a pouco ela está sabendo que a fulana está namorando o jogador, que está viajando outro país, que está não sei o quê, que não sei o quê, não sei o que lá. Ela vive a vida de outra pessoa, enquanto a pessoa está trabalhando, está milionária, está feliz da vida, e você está como, querida? Com a vida travada. Você não entra nos stories para ficar postando coisa aleatória que não está te aproximando em nada dos teus sonhos. Eu quero deixar uma coisa, algo aqui para reflexão de vocês. O que você tem feito todos os dias, você não tem que mostrar para mim, não, tá? Nem para sua diretora, nem para sua líder, para sua iniciadora, é para você. Se você der certo, a gente está aqui muito feliz. Se você não der certo, a culpa não é nossa, né? A culpa, lembra que eu falei, nós temos a nossa autorresponsabilidade? Se eu dou certo, que bênção. Se eu não dou certo, a culpa não é da minha líder. A culpa é minha, que não estou fazendo o que tenho que fazer. Entro lá no Instagram, para rolar feed, para ver coisa aleatória. Quando eu vejo, passo 1, 2 horas e eu não fiz nada para o meu negócio, mas eu sei tudo da vida dos outros. Olha que coisa, né? Gente, usa o celular para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro. Seja intencional, para de ver a vida passar. Hoje já é o quê? A gente já está quase no final do mês de março, daqui a pouco é junho, julho, daqui a pouco Natal tá chegando, e o que que eu tô fazendo todos os dias? Para de ficar perdendo, para de se distrair com as coisas que o mundo estão colocando aí. Esse é um ano que tem Copa, que tem um monte de evento, que tem muitas ações. Cuidado com as distrações que você está tendo. Começa a focar no seu negócio, fala, calma. Eu não cheguei onde eu quero, não estou ganhando o que eu quero, não mudei minha vida do jeito que eu quero. Por que que eu vou perder o meu tempo fazendo aquilo que não está me aproximando do meu sonho, mas está me fazendo conhecer mais o sonho dos outros? Tá na hora da gente crescer, né? Em todos os sentidos. Eu falo isso com todo o amor do meu coração. Eu falo isso para vocês porque eu também, há muito tempo atrás, eu já tive nesta posição de me perder nessas coisas. E eu falo, não, o que que isso está mudando na minha vida? O que que está fazendo para acrescentar? Eu ficar vendo esses realities que a gente sabe que tem aí, o que que isso está mudando na minha vida? Ai, Cris, é legal, é legal. É um tempo que você está lá ocioso, vendo um monte de gente aleatória. Gente, eu passei disso, sabe? Não estou julgando quem faz, faz o que quiser, mas também aceite o resultado que você está merecendo, porque a gente tem a vida que a gente merece, pelo aquilo que a gente realmente tem se dedicado todos os dias. Eu quero mais, eu mereço mais, você pode mais, você merece mais, mas você está fazendo mais para isso acontecer? Então, isso é importante. E a virada, né? Eu quero que você entenda. E se você começar hoje? Consultora que posta todos os dias, por 30 dias, vai ter mais visibilidade, vai ter mais clientes, vai gerar confiança, credibilidade. As pessoas vão olhar e falar: nossa, ela é autoridade. Olha, não vejo alguém menos que ela como Mary Kay. Eu vejo Mary Kay hoje mesmo, uma amiga bem querida que mora nos Estados Unidos, ela falou: Cris,
Ela já tá morando lá faz alguns anos. Ela falou, amiga, não tem como ver um carro rosa da Mary Kay e não lembrar de você. Nossa, tudo que quando eu vejo aqui nos Estados Unidos um carro rosa, eu falo, ah, Cris, na hora vem você. E, gente, olha que gostoso isso, né? Então, eu falo para você, o que que as pessoas veem, quando elas veem você, o que que elas lembram? O que que elas pensam? Vamos refletir mais sobre isso? O que que eu estou passando de imagem? A minha postura, a forma como eu me visto, a forma como eu falo. Lembra que eu falei? A gente não nasce sabendo, mas eu posso. Tem uma frase que é bem pesada: eu posso vir de uma família pobre, mas a família pobre, se ela vai permanecer através de mim, é uma escolha, uma decisão minha, porque eu tenho responsabilidade sobre a minha vida. Ah, mas a minha família, eu não tive ajuda dos meus pais e não sei o quê. Gente, você tem que ser grato a Deus. Só pelos teus pais te darem a vida, eles não precisam ser perfeitos ou terem feito algo por você, eles já fizeram de te dar a vida. Então já seja grato, já libere a vida deles, libere a vida das pessoas que já, né, que trouxeram a sua hereditariedade, né? E trouxeram você até aqui. Agradeça, libere e fala a partir de mim. Se eu não vim de uma família milionária vai nascer de mim, porque eu vou fazer acontecer, eu vou fazer o melhor, vou dar o melhor para minha família, para os meus pais, vou poder ser o melhor para outras pessoas, vou poder ajudar mais, abençoar mais, doar mais, né? Isso é importante também, o quanto que dinheiro é movimento, quanto que você separa por mês também para abençoar de repente uma igreja. Ah, mas o que que eles vão fazer? Não me importa o que eles vão fazer, eu vou fazer minha parte do é abençoar. Agora o que eles vão, o problema não é comigo. Agora a minha parte com Deus de semear, ou semear na vida de alguém, ou semear em uma instituição, eu preciso fazer. Eu preciso ter esse doar, porque quando eu estou com a mão dada, aberta para dar, eu também estou com a mão aberta por Deus para receber. Então, guardem isso. Comecem hoje a se visualizar de uma forma diferente, comece a se posicionar de uma forma diferente, sejam intencionais, comece a construir sua imagem, joga lá no YouTube como uma imagem de uma mulher elegante. Estou falando que você tem que comprar roupas, gastar rios de dinheiro, mas com o que você tem, começa a mudar. Conforme você vai tendo, você vai evoluindo, vai buscando uma coisa melhor, vai começando a se refinar. Lembra que eu falei do diamante, que ele vai sendo lapidado? Joga lá no YouTube, treinamento de oratória, para você começar a mudar a sua oratória, sua dicção, a sua postura. Quando você chega encurvada, ou quando você chega toda retinha, sentada em cima dos isquios, que são os ossinhos né, que nós temos nos glúteos, com uma postura ereta, com o queixinho assim, sabe? Na altura da sua cliente, não para cima, com olhar arrogante, mas assim, comece isso, tudo isso. Eu também não sabia, eu tenho aprendido, eu tenho estudado, eu tenho buscado. Ah, eu quero tanto não sei o quê. Eu quero muito viajar para os Estados Unidos. Você já buscou aprender inglês? Ah, eu não tenho dinheiro para curso. Mas sabia que tem gratuito no YouTube? Eu sou um exemplo, nunca fiz aula de inglês. Tudo que eu tenho, eu posso ver qualquer música, qualquer letra, graças a Deus, não é para mim, ó, ostentar. Eu entendo o que está falando, eu entendo o que eu estou lendo, e eu fiz tudo isso, aprendi sozinha, Duolingo, cursos que tem diversos no YouTube. Eu ponho e durmo, eu tenho esse hábito de colocar conversação em inglês. Gente, é tão gostoso, você entende, você fala, nossa, eu estou entendendo a conversa, o diálogo. Eu não entendo ainda aqueles rápidos, tá? Mas o lento eu consigo entender. Se a pessoa fala lento, eu consigo tranquilinho. Tenho que treinar agora o meu falar, né? Vencer a nossa timidez, a trava. Mas eu falo, isso é uma evolução. Eu não sabia, nunca fiz aula, não quer dizer que eu não vou fazer ainda, mas para mostrar para vocês que não tem essa de eu não posso, eu não tenho dinheiro. Eu tenho desejo e eu quero mudar. O próximo nível que você deseja chegar depende do quanto que você está se preparando para você estar pronta, para você poder alcançar isso. Então, o que que hoje você está realmente fazendo para você subir esse próximo nível? Para você realmente viver essa diferença na tua vida? Peraí que eu tenho um microfoninho aqui. E a gente já vai encerrar, gente. Eu sei que vocês devem estar bem nervosinhas, né? Que eu tô passando um pouquinho do tempo, mas já tô finalizando. Prometo que já tô terminando. E que expectativa. Prosperidade não é sorte, gente. Prosperidade é você pensar da forma certa, é falar da forma certa, no momento certo, porque a gente também tem que saber o momento de calar, o momento de falar. É você agir todos os dias, não é hoje eu quero, amanhã não. Ai, hoje eu tô nervosa, não vou responder minha líder, minha diretora, ai, não quero falar com ninguém. E, gente, não é assim que a gente cresce, né? É você fazendo o que tem que fazer todos os dias. É você buscando o que que eu fiz hoje para mudar um pouquinho na minha evolução. O que que eu acrescentei hoje? Ah, eu comecei a ler o livro, eu parei.
comecei a assistir não sei o quê, eu parei. Comecei a fazer academia, eu parei. Comecei a fazer uma reeducação alimentar. Ah, viu? Primeira bandeja de brigadeiro lá e já se esbaldou, já se esbandou. Nossa, tudo que você estava fazendo certinho, você perdeu porque não soube controlar a sua gestão de emoção. Então, vamos começar a fazer as coisas da forma certa, vamos começar a se amar, vamos começar a construir todos os dias, porque as nossas vendas, os nossos resultados dependem exatamente disso, do quanto que eu realmente estou me posicionando, do quanto que eu realmente me amo, eu me cuido, eu me valorizo, de eu olhar, como eu falei para você, todos os dias no espelho e você falar com todo o amor, sabe? Olhar com amor e falar, Deus, eu tô aqui, eu tô reclamando. Tem gente que não sabe nem se vai estar vivo, né, amanhã. Tem gente passando por situação, morando na rua, passando isso. Tem gente que queria simplesmente só um pouquinho de arroz para poder comer hoje. Então, vamos parar de reclamar e vamos começar a agradecer. Vamos olhar para os seus olhos. Ai, mas eu não estou no peso que eu quero. Olha para você, começa a se amar, se aceitar. E Deus vai começando a te dar estratégia, direção, para você realmente se lapidar na tua melhor versão. Eu não estou falando de aceitar, não é aceitação, mas é que seja uma inspiração para você ser melhor todos os dias do que você foi ontem. E a nossa decisão, que muda todos os nossos resultados, você não precisa ser perfeita, perfeito, você precisa somente de constância, constância. E você aplicando tudo isso que a gente está falando, não adianta entrar no ouvido e sair. Ai, que legal, foi maravilhoso. Chega amanhã, você esquecer de tudo. Gente, você está só obesa de informações e você não está pondo em execução. Então, comece a colocar em execução, sabe? Depois a gente vai deixar gravado, você entra, assista de novo. Anota o que foi interessante, o que faz sentido para você, e realmente você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Como eu falei, né? Motivação, nem todo mundo vai ter motivação todos os dias, mas eu tenho que ter um motivo. Motivo de mudar pela minha família, de sair da onde eu moro, de realmente ter uma casa melhor, de ter uma qualidade de vida, de cuidar da minha saúde, de dar o melhor para minha família, para as pessoas que eu amo, tenham essa motivação. Quando a gente tem isso com clareza, sabendo o que você quer realmente, você vai levantar a despeito de, você vai fazer a despeito de, você vai falar a despeito de, você vai se posicionar, você vai falar, não, calma, o que que eu vou fazer hoje por mim? Tenha lá sua agenda, toda empresária tem que ter agenda, hein? Toda empresária. Tudo que você vai fazer no dia seguinte já tem que estar pronto na tua agenda. Eu, Cris, tenho aqui a minha agenda. Eu falo, minha agenda é uma agenda simples, tá? Ó, paguei na Calunga, acho que foi menos de 20 e poucos reais, baratíssima, super simples, uma agendinha preta, mas que tem tudo que eu preciso. Cabe na minha bolsa, tem como colocar as datas bonitinho, tem meu planejamento bonitinho, tem campo de metas bonitinho. Gente, nada rosa, nada não sei o que, é o básico que funciona. Lembra? Preciso do perfeito para fazer o que eu tenho que fazer? Mas tá aqui, ó. Minha semana tá toda agendada, tá toda descritiva. Ah, surgiu um imprevisto, uma mudança, vou lá, faço a minha alteração. Tenho na minha agenda meu tempo de estudo, de inglês, meu tempo para mim, que eu não negocio, meu tempo de olhar no espelho e fazer minhas declarações todos os dias, meu tempo quando eu acordo, antes de pegar no celular, eu falar assim, bom dia, Espírito Santo, obrigada pela minha vida, obrigada pela minha saúde. Cris, eu estou passando por problemas de saúde, de doença, de enfermidade. Agradeça antes de ter, para você ser. Começa a profetizar. Obrigada, Deus, porque minhas células se regeneram todos os dias. Obrigada antes de dormir, sabe? Deitadinha, fala, Senhor, eu abençoo minhas células, que elas se regenerem. Obrigada pela minha pele, obrigada pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, pela minha perna, pelos meus órgãos, que enquanto eu durmo, o Senhor está curando, o Senhor está abençoando, o Senhor está dando a direção para aquilo que eu tenho que fazer, para o médico que eu tenho que procurar. Começa a abençoar. Eu me amo, Deus, eu me aceito. Eu sou linda, sou maravilhosa, sou abençoada. Começa a fazer isso e você vai ver que tudo vai mudar na tua vida. E aqui um desafio para vocês é todos os dias, pelo menos ao menos um post, 10 contatos que você vai fazer e 3 ofertas eu falo que é falando, né, tanto da oportunidade. Então façam isso amanhã e a gente realmente vai fazer. Quem fizer 10 contatos por dia, gente, em 30 dias você vai ter falado aí com 300 pessoas. E para finalizar, eu vou ler só, saindo do slide, eu vou ler alguma coisa que eu deixei aqui como resumo para vocês, mas terminando aqui, prosperidade é escolha, quem aplica, prospera.
Então, se você se decidir, realmente você vai ter uma vida diferente, você vai buscar crescimento e a gente poder usar o nosso exemplo, não para ostentar das coisas que Deus vai, você vai conseguir. Se você seguir tudo isso, se você seguir o que Deus ensina na Bíblia, se você colocar Ele em primeiro lugar, se você falar, Deus, eu não sou nada sem o Senhor, eu não consigo sozinho, vai. Vai à frente, vai adiante, me ajuda, me direciona, Senhor. Eu sempre, quando saio, eu falo, eu seguro na mão assim, eu fecho a mão falando, imagina o Espírito Santo andando comigo de mão dada, Senhor, vamos comigo. Eu não saio sem o Senhor, vamos comigo nesse carro, vai na direção, vai abençoando, vai me protegendo, vai me cuidando, vai abençoando aquele lugar que eu vou já indo, que tudo dê certo, que tudo ocorra bem, vai pedindo a bênção de Deus, gente. E vocês vão ver que como as coisas vão realmente tomar uma forma diferente, mas coloca Deus acima de tudo, coloca Deus no começo do seu dia, durante seu dia, antes de dormir, e começa a mudar a forma como você se vê, como você fala, como você começa a se amar, a se posicionar, que as coisas vão começar a ter um resultado tão diferente. Coisas começam a acontecer e as pessoas vão falar assim: ah, é sorte. Aí você começa a postar as coisas, como eu falei, não é para ostentação, mas é para inspiração. Da mesma forma que eu, muitas vezes, o que eu podia ter de inspiração é quando eu vi alguém postando um stories diferente, como quando eu já passei muitas dificuldades, que muitas de vocês sabem da minha história, quando eu passei naquele processo depois de 2018, que eu não tinha minha geladeira vazia, só tinha água e batata doce para dividir com a minha cachorrinha. E o que que eu fazia, né? Além de chorar dia e noite, eu olhava os stories do Instagram e quando eu via alguém postando uma mesa bem cheinha, bem não sei o quê, eu nunca invejei, nunca tive esse sentimento no meu coração. Eu tenho tanta gratidão, eu só abençoava, Senhor, abençoa essa pessoa, com o estômago roncando, sem nada, abençoa essa pessoa, abençoa, sabe, que tenha fartura e tal. E eu falo, seja você essa pessoa que vai ser tão próspera a ponto de postar não para ostentar, mas para inspirar pessoas que possam passar pelaquilo que hoje você está passando. E eu quero deixar só uma coisa que eu senti no coração de falar. Você pode estar passando pelo deserto, pela dificuldade, mas o seu nome não é dificuldade. Teu nome não é doença. Teu nome não é necessidade. Nós passamos pelo deserto, mas nós não, mas permanecer no deserto depende da gente. Então, não adianta só orar. Quais são as ações que eu estou fazendo todos os dias para que Deus abençoe aquilo que eu esteja fazendo, porque Ele vai abençoar. Ele honra quem realmente se posiciona. Ele honra as nossas ações, as nossas atitudes. A gente não tem como você pedir para ele, fala, seja o centro da minha vida, seja o sócio do meu negócio, do meu trabalho. Vamos comigo, Senhor, e Ele abençoa. Pode ser que não seja da forma que você quer, mas a forma dele é tão melhor. Ele dá muito além, infinitamente mais daquilo que eu possa pedir, pensar ou imaginar. E agora, só para concluir, eu quero ler algo aqui para vocês. Deixa eu só tirar o compartilhamento da tela. E para a gente finalizar aqui, eu quero ler um resuminho desse livro que realmente foi muito bacana. Para quem não sabe, eu sempre fui uma pessoa muito atípica a ler, né? Eu era uma pessoa que era avessa à leitura, a tudo, gente. Eu aprendi com a dificuldade, a importância de ter uma organização financeira. Ainda está perfeito? Ainda não, mas eu estou caminhando para que isso aconteça e vai acontecer. Eu lia livro de tão ansiosa, de trás para frente, aquilo que era interessante, e que não era, eu deletava, né? Então eu fui adquirindo, eu falei, eu preciso ser uma pessoa melhor, e para isso eu preciso inserir coisas que eu não faço, querendo ou não. E hoje eu tenho um hábito, eu adoro isso. Quem me conhece sabe que eu amo papelaria, amo livros, então é uma coisa que faz parte de mim. E um resuminho aqui da lei, das principais leis, né, da Dinâmicas da Prosperidade, desse livro, que depois eu vou compartilhar com vocês esse livro, a fotinho. É a primeira. Pode anotar, mas depois eu vou mandar um resuminho para vocês. É a lei do pensamento próspero. Você atrai aquilo que você pensa constantemente. Se você pensa em escassez, você trava resultados. Se você pensa em abundância, você abre oportunidades. Então, a frase para isso é: eu nasci para prosperar. A segunda lei é a lei da palavra. O que você fala importa. Suas palavras criam sua realidade, então evite, ai, tá difícil, ai, eu não consigo, ai, mas fulano, ai, mas não sei o quê. E coloque as palavras certas, como as vendas estão fluindo, o dinheiro volta para mim multiplicado, as oportunidades estão chegando, as bênçãos de Deus, como está em Deuteronômio 28, elas me alcançarão por onde quer que eu for. Se elas estão falando que vão te alcançar, não é porque você está parado. Para você alcançar alguém, a pessoa tem que estar em movimento, e você também. Não adianta você estar parado.
parado, achando, orando somente, sem ter ação. As coisas não funcionam dessa forma. Para de pensar dessa forma errada. É uma crença que as pessoas têm. Eu vou esperar, espera, mas tem ação. Terceira lei é a lei do dar e receber. Quanto mais você dá, mais você recebe. Atenção, ajuda, conhecimento, isso vale muito para todas as áreas da nossa vida. Quarta lei é a lei da limpeza. Prosperidade precisa de espaço. Organiza a sua casa, limpa a sua bolsa, sabe aqueles papelzinhos que você vai guardando de ticket de mercado que você guarda lá, né? E vai deixando? Organiza, se comprometa a falar, tira tudo da tua bolsa, deixa o que é essencial e necessário da tua casa, tudo que está quebrado, tudo que está faltando, sabe? Começa a organizar. Ai, Cris, eu ainda não consigo, mas vai aos pouquinhos. Olha, ali eu consigo, tal coisa eu consigo arrumar, então vai lá e arruma. Ah, eu consegui trocar um vidro, consegui tirar tal coisa que está quebrado, consegui reformar ali, pintar aqui. Vai fazendo aos pouquinhos. Desapega do que você não usa. Ah, eu vou guardar aquela roupa. No dia que eu emagrecer, eu vou usar. Então, eu não vou doar. Mudou a moda, o negócio nem usa mais, é xadrez com bolinha, neon, tudo não sei o que, você tá guardando lá no seu armário, um negócio cheio de mofo, embolorado, porque você fala que vai usar um dia quando emagrecer, meu amor. Entenda uma coisa, eu também já fui assim, graças a Deus, há muitos anos atrás, já não faz parte da minha vida. Eu aprendi o dar que a vida me entrega. Como que Deus vai te dar roupas novas se as suas gavetas estão cheias? Ele fala, não, tá cheio, como que eu vou dar? Começa a desapegar. Vai ser bênção para outras vidas. E quando você chegar no peso que você deseja, se esse for o caso, Deus vai te dar um novo de novo. Deus não faz nada com remendo. Então aí você vai ter condição, prosperidade para você ter a roupa, comprar uma roupa nova, moderna, da época, não aquilo que está lá guardado. Tira aquilo, vai ser bênção para alguém que não tem, vai ser uma bênção para uma pessoa que está orando nesse momento, falando, ai Deus, como eu queria, precisava, e Deus vai lá e vai lá e entrega. Desapega para você poder ter espaço para o novo. Isso desbloqueia tudo, tá? Energia, parece que é simples, mas funciona. Lei da gratidão acelera tudo na nossa vida. Quanto mais você agradece, mais coisas boas acontecem. Lembra que eu falei? A graça desce quanto mais agradece. Lei das novas oportunidades. Não fique preso ao passado. Entenda que Deus tem um novo de novo, novos caminhos, novas estratégias, novas pessoas. Para de se apegar. Às vezes Deus está querendo que você aprenda a falar não. Não para algumas amizades que não são boas, que são tóxicas, que não te fazem bem, que não te fazem crescer, que vêm de uma forma, ao invés de somar para a tua vida, vem para te trazer peso, vem para te mostrar um passado que você não é. Toda vez que alguém te conduzir para o teu passado, você fala, eu não faço mais parte dele. E eu tenho que ter esse poder de falar, eu não quero mais sentar nessa mesa. É essa mesa que eu quero me assentar e você escolher, né, os lugares que você realmente quer fazer parte. Ahn, Lei da ação, não adianta só pensar positivo, você precisa agir, se movimentar, aproveitar as oportunidades. Então, assim, prosperidade como resumo, né? Vem de pensamento certo, vem das palavras certas, vem da nossa atitude constante. Então, a gente entender que eu tenho que aplicar isso todos os dias, na mentalidade, eu vou crescer, eu sou próspera, tudo que eu faço é abençoado. Na palavra, falar todos os dias coisas boas e começar a mudar a forma que eu falo, aquilo que é negativo, aquilo que não vai trazer bem, se eu ficar reclamando. Eu, quando ouço alguém muito reclamando, eu saio de perto, gente. Saio de perto porque isso contamina. É igual uma laranjinha podre junto com a outra, quando você vê, tá todo mundo assim. Uma pessoa que tá desanimada, daqui a pouco todo mundo tá desanimado. Então, cuida, se blinda, sabe? Você é tão importante, começa a cuidar de você por um inteiro. Ação, treinar, 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 sabe? Fazer o que a gente tem que fazer, não esperando ter vontade, mas porque eu preciso fazer, porque isso realmente vai transformar a nossa vida. E uma frase poderosa desse livro que eu, assim, acho sensacional, que faz todo sentido, é: a prosperidade é um direito seu. Nós somos filhas de um dono, de um Deus que é dono de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Deus não é Deus limitado. Você acha mesmo que um Deus tão grandioso, ele vai escolher quem ele vai abençoar? Ah, eu vou abençoar fulana, porque ela é minha queridinha. Ah, ciclana não. Querida, só pelo fato de você estar aqui, você já foi a melhor decisão de Deus. Não importa se te desejaram para você nascer, se você foi um plano, se você não foi um plano, se você foi um susto, um acaso.
Deus permitiu você, Ele quis você aqui. Então, se Ele quis você aqui, é porque Ele tem um propósito grandioso na tua vida que vai muito além daquilo que você está preocupada, com as coisas que você está reclamando, com as coisas que você está conquistando ou não. Então, que de alguma forma possa fazer sentido para todas vocês. Espero que vou desligar aqui, né, o nosso treinamento, mas vou continuar aqui com as meninas no nosso grupo e que de alguma forma possa ter acrescido, acrescentado para vocês. Quem gostou, comenta, compartilha, fala aquilo que fez realmente sentido para vocês. E é isso, gente. No YouTube, a gente vai estar encerrando agora, mas a gente vai continuar aqui no nosso Tirando as Dúvidas das Meninas.